Investir em 2020 definitivamente não foi para amadores, um desafio até para especialistas. E justamente em um momento em que o número de pessoas físicas investindo na bolsa bateu recordes, praticamente dobrou em 2020. Hoje, mais de 3 milhões de pessoas estão cadastradas na B3. Você está entre esses novos investidores e tomou decisões erradas nesse ano que passou? Ou já tem alguma experiência, mas teve dificuldade em entender o mercado em 2020? Bom, o que passou, passou. O que eu quero saber é se você está preparado para os desafios de 2021. Quer saber em quais empresas investir? Quais os setores serão mais promissores nesse ano? O que olhar nesse momento na hora de escolher uma ação? Eu conversei com Cadu Daltoso, o Head de Renda Variável aqui da Eleven, para trazer essas informações para você. Como estamos vivendo um aumento no número de casos da Covid-19 e a gente não poderia esperar para trazer essas informações para vocês, a nossa conversa foi à distância mesmo. A gente sabe que 2020 foi difícil, né? Eu imagino que difícil até para entender o que faria sentido, qual era o setor do momento, né? E tudo mais. A gente teve várias viradas aí durante o ano. A gente deve esperar isso novamente para 2021? 2020 foi, no mínimo, desafiador, né, Ju? Mesmo para gente que já vive o mercado há um bom tempo, foi um ano atípico. Em outras crises, né, eu vivi também crise de 2008, nós vimos um movimento mais gradual. Desta vez, a queda foi muito abrupta, né, o que provocou ali um certo desespero de muita gente num primeiro momento. Mas foi uma lição aprendida, acredito que para todos, mesmo para quem está chegando agora na Bolsa. Nós tivemos, por exemplo, um número recorde de pessoas chegando na B3 em 2020. Mesmo essas pessoas aprenderam de alguma forma uma lição, né? Que é importante você separar uma reserva de emergência, né? Ter em ativos de menor risco, não ir 100% ou all-in, né, como o mercado diz, nenhuma só direção, ter um portfólio diversificado. Então, acredito que foi uma lição aprendida por todos, né? O investidor também sai mais maduro, né, de 2020. Exato, exatamente. Como diz aquele meme, né? Circuit Breaker, eu sobrevivi, né? É exatamente nessa linha, sai mais cascudo e com um conhecimento melhor ali do mercado. E para 2021, eu espero não ter tantas emoções assim. A gente espera que seja um ano bem mais leve, né? Mas, Cadu, pensando em setores, né? É difícil a gente, começo, né, do ano e tal, a gente pensar qual ação vai ser a mais valorizada, né? Qual a melhor empresa para apostar em 2021. Mas dá para a gente entender quais serão os principais setores, né? Estamos trabalhando, inclusive, num relatório especial que vai trazer toda a visão do nosso time de análise, não só de ações, de renda fixa, fundos imobiliários, análise de risco de bancos também. Todo o time Eleven envolvido na elaboração desse relatório especial, que será divulgado agora em janeiro. E a expectativa é de um ano, como eu falei, mais suave, né? Que a gente não veja, até porque todo mundo deu um passo atrás em 2020 e teve que recuperar de alguma forma, se adaptar a esse novo normal, né? Como o mercado costuma dizer. Então, sim, a gente tem uma expectativa muito favorável para o Ibovespa, para o mercado de renda variável em 2021. Já divulgamos numa live recente a nossa expectativa de 133 mil pontos para o Ibovespa, e alguns setores devem se destacar, sim. Por exemplo, o setor de construção civil é um bom exemplo, apesar do aumento ainda esperado do desemprego num primeiro momento em 2021, por conta do fim do auxílio emergencial. A taxa de juros em patamares historicamente baixos tende a favorecer o setor de construção como um todo. A gente já viu ao longo do último semestre um desembolso recorde por parte dos bancos de crédito imobiliário, né? Então é um setor que deve vir com força ao longo de
2021. Em 2020 nós tivemos o setor de e-commerce, foi o grande destaque. Deve continuar sendo, não? Com certeza, né? Acho que essa nova realidade ali traz esse crescimento do setor como um todo, e não só as empresas que vendem na internet, mas tudo o que é ligado ao setor de galpões, o setor de empresas de logística, né, que fazem ali a distribuição dos produtos. Nós tivemos alguns IPOs no meio do caminho ali, né, da Sequoia Logística. Temos uma empresa de galpão logístico também no mercado, vários fundos imobiliários de galpões logísticos também com boa performance esse ano. Então, tudo que envolve ali o mercado de e-commerce tende a ser favorável ainda em 2021. E dizemos aqui que o e-commerce evoluiu 5 anos em 5 meses, né? Com tanto investimento, muitas empresas tiveram que se jogar no mundo virtual e no digital para sobreviver até. E não é à toa que empresas como o Localweb, por exemplo, teve uma valorização muito grande, né? Já que ela está ligada à tecnologia e justamente a esse mundo digital, plataformas digitais, né, e tudo mais. Então, para a gente resumir assim, Cadu, vamos resumir em 3 setores principais. A gente pode pensar na construção civil, no varejo, de olho aí nessa questão do e-commerce, e setores ligados a isso, como logística e tecnologia, por exemplo. Resumiu muito bem, 3 setores que devem se destacar aí ao longo de 2021, continuar se destacando ao longo de 2021. Bacana. E Cadu, pensando em empresas, né? Como eu falei, a gente não consegue apontar quem vai ser a grande estrela de 2021, mas a gente pode entender o que olhar em cada empresa na hora de escolher. Então, eu estou aqui, sou um investidor e vou escolher uma empresa, né, uma empresa de cada um desses setores, por exemplo. O que eu devo olhar nessa empresa? Né? O que eu devo considerar na hora de escolher uma ação? Muitas dessas ações estão no seu topo histórico. Outras que foram mais afetadas pela pandemia, citando o Magazine Luiza, né, no caso de e-commerce, que subiu mais de 100% esse ano, mesmo com altas expressivas ao longo dos últimos anos, ela dobrou de valor em 2020. Outras estão muito descontadas, é o caso de Embraer, citando um outro exemplo aqui, porque foi muito afetado durante a pandemia, venda de aeronaves, teve toda a história da Boeing no meio da confusão, tinha feito uma joint venture, se desfez da parceria de maneira traumática. Então, é uma empresa que a gente tem olhado com muito carinho, e não é porque uma empresa está barata que você deva investir todos os seus recursos colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Como o mercado costuma dizer. Mas algumas oportunidades a gente enxerga como muito discrepantes. Embraer é um caso, Minerva é outro caso que ainda está atrasada em relação aos seus patamares antes, pré-pandemia, né? E vai viver um ciclo favorável, um boom ali de um déficit de proteínas no mercado global. Embraer retoma e tem toda a sua parte militar ainda para sustentar os seus resultados. Então, para citar 2 companhias ali, Minerva e Embraer, que ainda estão muito atraentes na nossa opinião. Bacana, Cadu. E lembrando, gente, tudo isso que o Cadu falou aqui, todas essas conclusões são tiradas através de vários estudos, né? Tanto do Cadu quanto de toda a equipe de análises da Eleven. A gente explica isso num vídeo, inclusive, que está aqui no YouTube, que é o vídeo de recomendação neutra. Tem um trecho explicando como funciona toda essa análise, como a equipe chega às orientações de compra, venda ou neutra, inclusive. Então, se você quer saber como corre no link para você assistir. Cadu, vale sempre ressaltar, né? Você falou aqui várias vezes, não apostar todos os ovos, né, numa única empresa, então não colocar todos os ovos em uma única cesta. É muito importante não só diversificar o tipo de investimento, então eu vou ter ali
um patrimônio em renda fixa para ficar garantido e mais seguro, mas também diversificar quando a gente está falando em ação, né? Não investir em empresas de um único setor e sim fazer ali uma mistura, que é o que vocês fazem no Carteira, por exemplo, né? Nós temos algumas carteiras, né? A carteira Eleven, que é a mais tradicional, que existe desde do princípio da Eleven, outra que é focada em dividendos, a carteira de empresas de menor valor de mercado, tem a carteira de renda fixa também, obviamente, a carteira Fusion, que é uma outra estratégia, a fusão, né, das análises técnica e fundamentalista, então cada um com as suas características. E em todas elas, né, nós buscamos uma diversificação de setores, empresas que estão mais expostas ao dólar e outras que se beneficiam de uma queda do dólar. Então, a gente sempre, só para citar um exemplo, né, mas a gente sempre busca ali um equilíbrio, inclusive setorial, né, de alguns setores que nós citamos, inclusive aqui, alguns deles, né, que tendem a se beneficiar em 2021, e buscamos as melhores opções ali dentro de cada um desses setores, né? E esse relatório especial que será publicado em janeiro vai trazer justamente isso, né? Quais setores tendem a se beneficiar mais em 2021 e quais são as principais escolhas de cada setor. Lembrando que as principais escolhas não é uma carteira recomendada, ali vão ter 20 ativos provavelmente, mas são as principais escolhas de cada um dos analistas nos seus determinados setores. Como você disse, são mais de 30 pessoas aqui olhando não só ações, né, mas o mercado financeiro como um todo. Então, a gente busca nesse relatório especial trazer justamente esse direcionamento, né, de qual será aí, qual a nossa expectativa para o ano de 2021, traduzido ali num relatório de perspectivas para o ano. Bacana, então, gente, ó, pega esse relatório, aguarda, né? Ele vai ser publicado. Pega esse relatório, estuda ali, vê o que faz sentido, né? Para você como investidor também, escolhe as suas ações e tenta fazer esse balanço, né, Cadu? Então, gente, tem o Carteira Eleven também, já com as recomendações, já com toda a estratégia traçada. E você ter essa carteira equilibrada, diversificada é importante porque assim você minimiza riscos. Então, se de repente uma das apostas ali da sua carteira não tem tanto rendimento ou até cai um pouco, uma outra empresa pode cobrir isso e você acaba, no fundo, com a estratégia como um todo, tendo algum ganho independente de repente, uma empresa ter uma queda maior. É mais ou menos essa a ideia, né, Cadu? Exatamente isso, Ju. Obrigada, Cadu, pelo seu tempo. Se você quer investir melhor em 2021, conte com a ajuda da Eleven. Então se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo para eu saber que foi interessante para você e comente quais são as suas dúvidas, assim a gente pode preparar os próximos vídeos de acordo com a sua necessidade. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais. Beijo, até o próximo vídeo.